Olá, vamos para o segundo vídeo sobre o sistema Singularity. O artigo, só lembrando, é de pesquisadores da Microsoft Research. Como é que funciona a questão de isolamento? O artigo propõe no SIP, que é como se fosse um processo do Unix. Só que a diferença para o Unix é que no SIP ele está usando de segurança provido pela linguagem para garantir o invariante que é isolamento de memória. Então, no Unix a gente teria dois processos rodando e aí iam rodar em diferentes espaços de endereçamento. Já no SIP, no Singularity, só tem um espaço de endereçamento. Esse espaço é dividido em páginas. Ele vai ter algumas páginas que vai alocar para o kernel, outras páginas pode alocar para o processo P1, outras páginas pode alocar para o processo P2. Mas ele garante o isolamento de memória por quê? Porque o processo P1 não vai ter um ponteiro para o processo P2. Então é assim que ele garante o isolamento de memória. Então, coisas que podem ficar no mesmo espaço de endereçamento. E também no mesmo modo de privilégio. Qualquer. Então, o SIP, que é o Software Isolated Process, ele não tem um ponteiro para o SIP ou para o kernel. Isso garante, então, o isolamento de memória. Então, como é que ele consegue fazer isso? Ele dá a dois fatores. O primeiro é que todo programa de usuário tem que ser escrito na linguagem de Sing Sharp. E segundo, é que o SIP, ele vai ter lá a de execução de runtime para rodar o Singularity, que não vai permitir você ter também, ele vai fazer o check bounds dos arrays e dos ponteiros, e não vai permitir você ter um ponteiro para outro SIP. Nesse caso, tanto o espaço do usuário quanto o do kernel vão ficar no mesmo espaço de endereçamento. Então, agora, eles vão estar no mesmo modo de privilégio. Então, agora, quando você for fazer uma chamada de sistema, chamada system call, isso nada mais é do que vai ser uma chamada de função normal, porque você não está mudando o modo de privilégio. Então, isso vai trazer benefícios de desempenho. Porque agora você só vai fazer uma chamada de função, você não tem que mais mudar o modo. Não é mais tão custoso que eu fazer uma chamada de sistema. Outra questão é como que não tem ponteiro, não existe compartilhamento de memória. Então, não existe memória compartilhada. Então, para dois processos se comunicarem, eles têm que usar o Inter-Process Communication, IPC. Então, o processo P1 vai comunicar com o processo P2 através do IPC. O problema do plugin. O que é plugin? Gente, a gente pode ter um software, como, por exemplo, se você tem no Firefox, pode adicionar plugins. Pode ser o plugin, por exemplo, do AdBlocker. Então, você pode, no seu Firefox, adicionar plugins que são executáveis de terceiros para rodar no seu sistema. E aí tem três maneiras de a gente rodar o plugin. Primeiro, a gente pode rodar o plugin como se fosse um outro processo. Nesse caso, vai rodar como se fosse um outro espaço de endereçamento e a desvantagem vai ser que vai causar custo adicional, um overhead para essa chamada. Uma outra abordagem é rodar como se fosse no mesmo processo. Então, rodar no mesmo espaço de endereçamento, porém isso traz problemas de segurança, porque vai que o software está errado, pode ter algum problema lá que pode dar segfault. E a terceira opção é você rodar num sandbox. Isso daí tem a desvantagem que é limitado, você não consegue fazer ele ser extensível. Então, tem problema de expressividade. Imagina que você faça uma sandbox para terceiros rodar o plugin, aí no ano seguinte, quem quer fazer um plugin com mais capacidade não consegue devido à sua sandbox. Então, isso não é fácil de resolver. No caso aqui, o sistema do Singularity permite você fazer o plugin rodando como se fosse um outro processo C. Como o IPC é rápido, não vai ter tão problema do custo adicional. Então, no primeiro caso, o plugin vai rodar usando o Sing Sharp.
Mas, se você quiser rodar um plugin que você já fez, os autores foram pragmáticos e falaram, ok, pode também ter software de terceiros, que não sejam, que não foram feitos usando o C#. Então, para esse caso, ele fala para usar o modo de privilégio. Então, plugin de terceiros vão rodar no Ring 3. Então, a gente tem aqui no Ring 0, que é o ring que tem maior poder de máquina, maior poder para fazer as operações, vai rodar o kernel e também vai usar as aplicações. Então, tanto o kernel quanto as aplicações rodam no mesmo ring. Caso você queira rodar um software de terceiro como o Ring, você vai rodar no Ring 3, que é o ring vermelho aqui. Então, com isso, você consegue rodar softwares terceiros que não utilizam linguagens seguras. E tanto o kernel quanto as aplicações feitas em C# rodam no mesmo modo de privilégio. O Singularity também permite ter threads, tá? Então, como eu falei para vocês, todo o kernel e os processos rodam no mesmo espaço de endereçamento. Um processo começa com uma thread simples. E aí ele pode adicionar mais memória chamando a API do kernel, tá? Ele vai chamar lá o gerente de página do kernel. Tem lá o kernel API que o Singularity fornece. E aí o processo pode chamar, então, essa API do kernel para poder criar, né, threads adicionais. A questão da comunicação, eu falei que eles usam a IPC. Então, como é que funciona? Então, tem a ideia que entre um CIP e o outro CIP, você vai criar um canal, tá? Esse canal vai ter um contrato. Tá? Então, como é que aí funciona? Todas as mensagens que passarem no canal, elas são fortemente tipadas. Só não consegue fazer o caching de um tipo para o outro, tá? Além disso, existe um contrato. Tanto é que o artigo mostra um exemplo para fazer uma mensagem TCP, né? Está aí na figura do artigo. E aí você tem que ter a parte da especificação. Você tem um contrato que fala quais tipos de mensagens você vai passar, com quais tipos. E a terceira condição é que você tem o isolamento de memória. Ele utiliza, então, o XNGIP para fazer troca de mensagens. E aí também a gente vai ver como é que a gente faz isso. Como é que faz a troca de mensagens? O ideal é que seja zero copy. O que é esse zero copy? Zero copy significa que não há uma cópia. Se você não copiar algo para outro lugar, copiar é custoso. O ideal é que vocês tenham apenas uma única cópia, então você não precisa fazer cópia de nada. Então, isso quer dizer zero copy. Então, no exemplo aqui, a gente tem o CIP, e aí ele não tem permissão de acessar a memória dos outros. Mas, se você for fazer zero copy, você precisa de ponteiro. Você tem lá um processo que copia para uma área e aponta para aquela área e o outro vai lá e acessa aquela área. Então, como é que você consegue fazer troca de mensagem usando o zero copy? É o seguinte, o processo P1 vai mandar uma mensagem. E aí, o runtime desse processo, que é do Singularity, vai remover o ponteiro. Então, toda vez que o P1 manda uma mensagem para um buffer, o P1 perde o acesso àquele buffer. E aí o P1 não tem mais o ponteiro. Aí agora, o P2 vai poder acessar aquele buffer. E como o P1 não tem mais o ponteiro, o P1 não consegue reescrever naquele buffer. Então, dessa maneira, ele consegue fazer a troca de mensagens entre processos e garante que nenhuma área vai ter mais de um ponteiro, então não vão ter dois processos compartilhando memória. Tá? Isso é feito, essa checagem do ponteiro é feita em tempo de execução, então é dynamic, e quem faz essa checagem é o engine aí do Singularity Runtime. Além disso, os canais também têm especificações. O que são especificações aí no caso? Por exemplo, um manifesto. Quem já mexeu com o ROS, por exemplo, ele tem lá um manifesto. O próprio Linux tem alguns aplicativos, você tem um manifesto, né? Antes de você instalar o programa. Tá? No caso aqui, o canal vai ter um contrato e um manifesto. Um exemplo de manifesto, por exemplo, são cabeçalhos ELF que você tem em arquivos executáveis do Linux. Ele descreve o que o programa faz. Os device drivers também vão ter manifestos. Por exemplo, vão indicar quais são os registradores de hardware que ele está usando.
Isso é importante que permite verificar, né, quais são os tradutores que são usados e também otimizar o código. E aí, permite verificar, por exemplo, se dois device estão usando o mesmo registrador, ou seja, se tem conflito entre os registradores. Normalmente, se tiver conflito, né, pode dar problema e ele resolve isso. E aí, você pode criar um objeto tipado para os registradores do dispositivo. E o device pode, então, escrever usando uma linguagem tipada segura. É um detalhe. Você sabe que a maior causa de problema em sistema operacional, a maior causa de problema de bugs em sistemas operacionais são os device drivers, que são softwares de terceiros. Então, no caso aqui, isso é importante porque vai diminuir o número de bugs e erros do sistema operacional. Então, pessoal, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.